Bem, galera, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos iniciar aqui a nossa aula de hoje, né? Pelo estudo aqui das relações métricas no triângulo retângulo, né? Onde nós vamos falar um pouquinho da semelhança de triângulos, algumas razões, e finalizar no nosso querido Teorema de Pitágoras, ok? Então, sem mais demoras, né? Vamos iniciar. Bem, galera, ó, nós vamos iniciar hoje por essa questãozinha aqui, ó, que foi assim uma pedra aí no sapato de vocês, naquela avaliação diagnóstica. Eu acredito que por ela não ser uma questão assim nível fácil, né? Por quê? Ó? Porque ela pede que você calcule o perímetro, né, do quadrilátero. Ó. E aqui a gente já viu mais cedo, né, que o perímetro do quadrilátero é só você somar esses quatro lados, ó. Esse lado aqui, esse lado aqui, esse lado aqui e esse lado aqui, né? E o que é que a gente percebe? A gente percebe que eu só tenho medidas em dois desses quatro lados, ó. Esse lado aqui, ó, a medida dele é 3, ó, né? Esse lado aqui, ó, a medida dele também é 3, ó. Aí tá faltando esse lado aqui e esse lado aqui, ó. Ok? Eu acredito que vocês devam perceber, ó, que esses dois lados aqui, eles são do mesmo tamanho, né? Por que que eu digo que deu para você perceber, ó? Se você perceber aí, ó, amplia um pouquinho, e você vai perceber, ó, que se eu cortar bem aqui, ó, certo? Eu vou ter um lado aqui medindo 2 centímetros, né? Aliás, 2 metros, né? Que ele pede metros, ó. E aqui, ó, eu vou ter também um lado medindo 2 metros. Então, vai medir 2 metros aqui, ó. Tá vendo aqui essa altura aqui, ó? A altura aqui mede 1 metro, né, ó? Esse lado aqui mede 1, ó. Da mesma forma que esse lado aqui mede 1, e esse aqui mede 2, ó. Então, se esses dois lados aqui são do mesmo tamanho, né? Consequentemente, esses que estão faltando, ó, também serão do mesmo tamanho, né? Então, eu vou apagar esse Y aqui, ó, e colocar um X, né? Se ele é do mesmo tamanho, ó, ele vai ser representado pela mesma letra, certo? Aí, como é que eu vou fazer para calcular isso aqui, ó? Percebam, ó. Essa figura aqui que a gente formou aqui, ó, é um triângulo retângulo, né, ó? Então, para triângulo retângulo, a gente pode aplicar semelhança de triângulos, para encontrar a medida de lado. Como eles são do mesmo tamanho, né, eu não vou conseguir encontrar aqui porque está faltando o mesmo lado, né? Para me aplicar o conceito de semelhança, eu tenho que estar faltando lados diferentes, né? Para poder encontrar aplicando semelhança. Eu posso também aplicar aqui a trigonometria no triângulo retângulo, que é aquela questãozinha do seno, cosseno, tangente. Só que para que eu possa aplicar essa trigonometriazinha, né, eu tenho que ter aqui a medida dos ângulos, né, para me ver o que é que eu tenho que calcular, se é o seno, se é o cosseno, se é a tangente, certo? E nossa última opção é a que nós vamos usar, né, ó, que é o Teorema de Pitágoras. Eu não sei se vocês vão lembrar aí do Teorema de Pitágoras, né? O que é que o Teorema de Pitágoras nos diz, ó? Ele nos diz, ó, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, ó. É isso que o Teorema de Pitágoras nos diz, e a gente vai já ver mais na frente uma explicaçãozinha sobre como se chegou a esse teorema aqui. Certo? Ó. Aí o que é que tem aqui? Ó? Nós temos a medida de um cateto, ó, que mede 2, e de um cateto que mede 1. Ó. Perceba por que que eu sei que esses dois lados aqui são catetos, né? Ó? Sempre, galera, ó, você pode reconhecer pelo menos de duas maneiras. Ó. Os catetos formam o ângulo reto. Certo? Isso é uma situação, né, de reconhecer. E outra situação, ó, a hipotenusa, ela sempre está oposta ao ângulo reto. É outra situação que você pode diferenciar os catetos da hipotenusa, né? Aí o que a gente faz aqui para resolver, ó? Nós vamos substituir, ó, o que a gente tem. O que a gente tem? A medida dos dois catetos, ó, dos dois C. É o que a gente faz, ó, substitui. Ó, a gente diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, ó. Um cateto mede 2, ó, você deixa o quadrado, mais o outro cateto mede 1, você deixa aqui o quadrado. Beleza, agora é só a gente resolver aqui essa equaçãozinha, ó.
Aí nós vamos dizer que a hipotenusa ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, 4, mais 1 ao quadrado é 1, né? E a gente vai ver, ó, que hipotenusa ao quadrado é igual a quem, ó? 4 mais 1, 5, certo? E agora, nós vamos dizer que a hipotenusa vai ser igual a quem? Esse quadrado aqui, ó, vai mudar de membro, né, ó? Vai inverter a operação. Como ele é potência e a operação inversa da potência é a radiciação, ó, nós vamos concluir que a hipotenusa vale raiz de 5, né? Ó. Então, existem questões que já dizem, ó, use para raiz de 5 o valor tal, né? Mas esse aqui não diz, né? Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos observar aqui as alternativas. Ó. Estão percebendo aqui, ó? Só tem uma aqui que tem raiz de 5, ó. Já encontramos aqui a correta, né? Mas vamos ver como é que a gente chega nela, né? Olha ali que é o perímetro, ó. O perímetro, a gente já viu, e é a soma dos lados, né? Ó. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos somar esses lados, ó. Tranquilinho. Certo? Para vocês verem como vai dar realmente essa resposta aqui, ó. Então, já encontramos que esse lado aqui mede raiz de 5, esse lado aqui mede raiz de 5. Esse lado aqui mede 3, ó, e esse lado aqui mede 3, ó, certo? Aí o que, que a gente faz? Ó? Soma aqui esses dois lados, ó. 3 mais 3, 6, né? Mais, ó, mais os outros lados, ó. Se fosse eu que tivesse elaborado essa questão, eu não tinha colocado aqui raiz de 2, eu tinha colocado aqui alguma coisa com raiz de 10, sabe? E, opa, deixa eu ajeitar bem aqui que eu cometi uma gafe aqui, ó. Que é raiz de 5, não é raiz de 2, não. Eu teria colocado aqui, uma dessas alternativas, o raiz de 10 aqui, por exemplo, 6 raiz de 10, por exemplo, para complicar, né, um pouquinho para vocês. Aí a questão ficava mais difícil ainda. Por quê? Ó? Porque assim, eu iria avaliar se você está ligado, né, está por dentro aí, e como é que a gente soma radical, né? Porque, ó, quanto é raiz de 5 mais raiz de 5? Aí você ia ter duas opções, ó. Ou você vai dizer que é 2 raiz de 5, ou você vai dizer que é raiz de 10, ó. Como eu não tenho raiz de 10, né, você só tem uma opção, ó. Então, uma raiz de 5 mais uma raiz de 5 é igual a 2 raiz de 5. Então, esse aqui é o perímetro do quadrilátero, ó. Alternativa D. Ok, galerinha? Alguma dúvida? Vamos lá. As relações métricas no triângulo retângulo. Aí eu coloquei aqui por parte, diz assim, as relações métricas relacionam as medidas dos elementos de um triângulo, né? Triângulo retângulo. E o triângulo retângulo ó, é aquele que tem um de seus ângulos medindo 90 graus, né? Aí eu coloquei mais, ó, os elementos de um triângulo retângulo estão apresentados abaixo, ó. Então, esse aqui, ó, é o modelo de triângulo retângulo. É como se ele tivesse assim, meio assim, de cabeça para baixo, né? O ângulo reto está para cima. O ângulo A aqui é o ângulo reto. Geralmente, o ângulo reto, ele vem com esse quadradinho aqui, ó, para identificar aqui onde é que ele é, certo? Geralmente ele vem, isso não é regra, não, não é obrigado vir, não, mas muitas vezes ele vem, certo? Aí nós temos aqui, ó, esse lado aqui que fica na frente do ângulo reto, ó, é o que a gente chama de hipotenusa, certo? Hipotenusa. Geralmente, a hipotenusa, ela vem simbolizada com esse Azinho minúsculo aqui, certo? Que eu acabei de circular. Esse lado aqui, ó, C, e esse lado B, é o que a gente chama de catetos, certo? Ó, catetos e catetos, ok? Aqui é só uma revisãozinha para esquentar as turbinas, né? Daqui a pouco começa a emoção. E essa reta bem aqui, ó, que tem essa letra H, isso aqui, essa reta aqui, ó, tá aqui para cá, é a altura do triângulo. Altura, não tá só a altura. A altura, galera, ó, geralmente ela é representada pela letra H, viu? H quer dizer altura. Cuidado para vocês não confundirem com hipotenusa. Pronto, ó, esse AH é a altura.
Esse M aqui, ó, é o que a gente chama de projeção do cateto C, e esse Mzinho aqui, ó, é o que a gente chama de projeção do cateto B. Isso aqui são projeções, né? A altura da hipotenusa, a altura do triângulo corta a hipotenusa em certo ponto. De um lado fica a projeção de um cateto, como se fosse assim a sombra do cateto, sabe? E do outro lado fica a projeção do outro cateto. Ok, ó? Aí eu coloquei bem aqui, ó, isso que eu acabei de falar, escrito aqui, certo? Depois eu vou colocar todo esse material lá no grupo, viu? Tá? Qualquer dúvida, vocês darem uma lida. Aí nós temos que A é a medida da hipotenusa, B e C são os catetos, ó, H é a altura relativa à hipotenusa, né? No caso, a altura do triângulo. Aliás, nem sempre, viu? Vai ser a altura do triângulo. M é a projeção do cateto C e N é a projeção do cateto B. Ok? Aí eu coloquei aqui mais, ó. Eu peguei o triângulo, né, que é esse aqui, ó, o triângulo original que a gente estava falando dele. Aí ele foi dividido aqui, ó, em dois triângulos semelhantes a esse maior. Por que eu disse semelhante? Ó? Porque eles também são triângulos retângulos, né? Então, todo triângulo retângulo é semelhante. Certo? Aí coloquei aqui, para encontrar as relações métricas, utilizamos semelhança de triângulos. Considere os triângulos semelhantes ABC, que é esse original aqui, que é semelhante ao triângulo ABH, certo? E é esse aqui. Ó, o triângulo é essas letras maiúsculas aqui, viu, galera? Os vértices, ó. ABH, tá aqui, esse aqui, ó. Certo? E que é semelhante ao triângulo HAC, ó. Em geral, os triângulos, eles são representados inicialmente pelo ângulo reto, viu? Ó? Sempre, ó, começa com H. Ó. Por quê? Porque o H é o ângulo reto, certo? E esse primeiro começa com A. Por quê? Porque o A simboliza o ângulo reto. Tá? Agora, a partir daqui, nós vamos começar a desenvolver aqui algumas razões, né? Ó, que eu já coloquei aqui para vocês. Ó. Aqui os triângulos de novo, né? Aí o que é que ele diz? Ó, quando a gente vai trabalhar semelhança de figuras, né, a gente procura os lados que são correspondentes, né, ó. Percebam aqui, ó, o ângulo reto, ó, ele está em cima, nesse primeiro triângulo, ó, nesses outros ele está embaixo. Então, quem que é semelhante ao cateto C? Ó, semelhante ao cateto C, ó, é justamente esse H aqui, ó. Se você virar o triângulo, ó, esse H vai ficar no lugar do C, né? Aí o que que acontece? Ó? A gente começa a criar as razões, ó. O cateto sobre a hipotenusa vai ser igual a quem? O outro catetozinho lá, ó. Aliás, eu estou falando, desculpa, pessoal. Eu peguei o triângulo errado aqui. Deixa eu ver aqui, pagar aqui para não confundir. Aí vai. Vamos lá. Então, ó, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo HAB. HBA, aquilo aqui, certo? Aí nós vamos comparar esse triângulo aqui, certo? Com esse bem aqui, ó. Viu, ó? Para não deixar dúvida aqui que eu estava comparando era com esse. Isso aqui é só na segunda comparação, certo? Vamos por parte. Aí o que, que a gente criou? Ó? Que o ângulo, que o cateto, no caso C, sobre a hipotenusa A, vai ser igual ao cateto H sobre a hipotenusa B, ó. Então, percebam, ó, que sempre fica hipotenusa na frente de hipotenusa. Ó. No caso, hipotenusa é semelhante à hipotenusa. Cateto é semelhante a cateto. Ó. Aí a gente cria aqui a razãozinha aqui, ó. A sobre C, né, é igual à razão B sobre H. Isso aqui é referente aos lados do triângulo, certo? Aí o que que acontece depois? Ó? Depois a gente iguala as duas razões, ó, com esse sinalzinho de igual aqui, certo? E essa igualdade de razões, ela gera uma proporção, certo? Ó, A
vezes H, ó, aquela maneirinha de resolver, que a gente resolve porcentagem, resolve regra de 3, ó, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ó. A vezes H, aqui ele aqui, ó, é igual a C sobre D, ó. Aqui ele aqui. Isso aqui é uma razão trigonométrica, é uma razão métrica do triângulo retângulo, certo? Aí o que que a gente faz, ó? A gente compara com esse outro aqui, ó. Tá vendo, ó? AC, ó, mesma forma, é semelhante a C sobre H, ó. Aliás, sobre M, viu, ó? Pessoal, deixa eu adiantar para vocês. Não vão se fissurar muito nessas razões, não, que o que a gente vai precisar usar é o que vai vir lá no final. Isso aqui é só protocolo, certo? Ó, aí a gente faz, ó, M vezes N, A vezes N e C vezes C, ó, certo? Aí fica C ao quadrado igual a A vezes N. Mas a gente guarda isso aqui, certo? Ó. Então, essa primeira razão, ó, é essa aqui, certo? Vai guardar. Aí, o que a gente vai fazer? Usar o outro triângulo, ó. O triângulo ABC e o triângulo HAC. É a mesma situação, ó. Compara aqui, ó. Hipotenusa sobre cateto, igual a hipotenusa sobre cateto, e gera aqui uma nova razão, ó. Certo? Estou dando uma apressadazinha para poder a gente não perder muito tempo aqui. Aí, galera, diz assim, da semelhança entre os triângulos, ó, HBA e HAC, encontramos a seguinte proporção, ó, que a H sobre M é igual a M sobre H. Ó. Aí faz o mesmo procedimento, ó. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ó. Eu estou indo rapidinho aqui, porque o que nós vamos precisar é disso que eu estou colocando no retângulo, viu? Ó? Que é H ao quadrado é igual a MN. Isso aqui nós só vamos usar para gerar o teorema de Pitágoras, certo? Não vai trabalhar diretamente com isso aqui toda hora, não. Então, temos ainda que a soma das projeções MN é igual à hipotenusa. O que é que isso quer dizer? Se você somar esse M aqui com esse N aqui, ó, você vai ter justamente ó, o tamanho dessa hipotenusa aqui, né? Então, ó, A é igual a MN. Apenas uma pequena teoriazinha. A gente segue aqui, certo? E chegamos no que vai nos interessar, que é o nosso foco de hoje, ó. Teorema de Pitágoras, certo? Aí o que é que diz aqui o Teorema de Pitágoras? Ó? A mais importante das relações métricas no triângulo retângulo é o Teorema de Pitágoras. Podemos demonstrar o Teorema de Pitágoras usando a soma de duas relações encontradas anteriormente, ó. Que são essas duas aqui, ó. Certo? Ó, tá aqui uma e tá aqui outra, ó. Ok? Aí o que a gente faz? A gente vai somar elas, ó. B ao quadrado igual a vezes n, mais c ao quadrado é igual a A vezes n. Então, o que que acontece aqui, ó? A gente vai pegar, ó, somar primeiro membro com o primeiro membro, ó, fica A, aliás, D ao quadrado mais C ao quadrado, né? Igual a quem, ó? A N mais a M, certo? Aí o que que nós vamos fazer? D ao quadrado mais C ao quadrado, a gente não pode fazer nada, né? Só vai repetir, ó. Aí vamos lá. Veja bem, ó. AN mais AM, ó, nós temos um fator comum aqui, que é o A, né? Ó. Então a gente vai colocar o A em evidência, né? Ó. A que multiplica quem? M mais M, ó. Certo? E agora? O que é que nós vamos fazer? Vamos aqui dar uma melhorada, né? Ó. B ao quadrado mais C ao quadrado vai ser igual a A, ó. Então, lembrado, ó, que M mais N é igual a A, que a gente vê bem aqui, ó. Tá vendo bem aqui, ó? M mais N, ó, é igual a A. O que é que nós vamos fazer? Vamos substituir aqui, ó. Fica A vezes A. Ó. Trocamos o M mais N pelo A. E aqui a gente conclui descobrindo aqui o nosso teorema de Pitágoras, ó. A vezes A é A ao quadrado, certo? Igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ó. Isso aqui é o que a gente chama de teorema de Pitágoras, né?
E o que é que nos diz o Teorema de Pitágoras, ó? O Teorema de Pitágoras nos diz, ó, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Ó, essa frase aqui é bem bacana para vocês memorizarem e não esquecer mais o Teorema de Pitágoras. Ok? Então, mas professor, toda vez eu tenho que fazer isso? Não. A partir de agora, nós vamos usar ele aqui, ó, do jeito que ele está aqui. Você só vai memorizar que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Nada mais do que isso. Ó. Aí vamos ver aqui o restante aqui da explicação, né? Que diz assim, ó. Eu coloquei aqui como se fossem assim, umas formas, né? Ó, aquelas razões que a gente fez a dedução, né? Coloquei todas aqui em uma tabela, porque na resolução das questões podem vocês precisarem. E coloquei aqui um exemplo aqui para a gente resolver, ó. Veja bem. Exemplo. Aí diz assim, no triângulo retângulo, a hipotenusa mede 10. Ó. Aí eu já coloquei aqui o valorzinho dela. Hipotenusa mede 10. Um dos catetos mede 8. Certo? Eu já coloquei aqui, ó, o B valendo 8. Certo? E nessas condições, determine. Determinar o quê? Ó? Letra A. Certo? Letra A diz assim, a medida do outro cateto do triângulo. Então, para mim encontrar a medida do outro cateto, o que é que eu tenho que fazer? Ó, como eu estou falando de um triângulo retângulo, onde nesse triângulo me é fornecido a medida da hipotenusa e a medida de um cateto, eu vou usar o que a gente acabou de deduzir, Teorema de Pitágoras. O que é que o Teorema de Pitágoras diz? Ó? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Ó. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Pronto. E agora o que eu faço? Ó? Substituo o que eu tenho. Ó. Eu tenho o valor de A que mede 10, ó. Aí eu troco aqui, ó. Tiro A e boto 10. Ó. Como o A está ao quadrado, o 10 continua ao quadrado. E agora? O valor de B eu também tenho, ó, que é 8, ó. Aí eu coloco aqui o 8 e mantenho o quadrado. Ó. Mas o valor de C eu não tenho, ó. Perceba que tem uma interrogaçãozinha, né, ó. Então, eu vou manter o C ao quadrado, ó, certo? Agora, nós vamos resolver, né, ó. Primeiro que resolve o quê? Ó? Primeiro resolve a potência, né, ó. 10 ao quadrado é 100, igual 8 ao quadrado, 64, mais C ao quadrado, eu não tenho valor, né? Eu vou manter o C ao quadrado, ó. Agora, o que eu faço, ó? Eu vou isolar este C sozinho no membro. Ó. Eu vou isolar ele bem aqui no primeiro, ó, certo? Igual. Ó. Aí o que é que eu faço? Percebeu? Eu não estou mudando o 100 de membro. Ó. Eu só estou, como se fosse pegando esse lado do triângulo aqui e levando para lá, sabe? Colocando ele assim ao contrário. Eu não estou mudando de membro não, viu? Então, o que é que acontece? Como vai, o 100 vai continuar sozinho aí, ó, no ladinho que ele está, pronto, ó, igual a 100. Agora, o que, é que eu vou fazer? Ó? Eu vou levar este 64 lá para o lado do 100. Né? Ó, então, o 64 ele vai mudar de membro, né? Quando ele muda de membro, ele também muda de sinal. Ó. Vai ficar menos 64 por 60, certo? E agora? A gente vai resolver essa subtraçãozinha aqui, ó. Aí fica C ao quadrado igual, ó, 100 menos 64 dá igual a 36. E agora, C ao quadrado é igual a 36, ó, nós vamos tirar este quadrado aqui, né, e levar ele para o segundo membro. Ó. Lembrem-se, sempre que algo muda de membro, tem que inverter a operação. Aí fica com C igual, ó. A operação inversa da potenciação é a radiciação, né? Então, fica igual a raiz quadrada de 36, ó. Aí nós vamos concluir que esse cateto é igual a 6, ó. Pronto, encontramos a medida do cateto que está faltando, ó. Esse cateto aqui mede
6. Certo? Agora, pronto. A letra A está resolvida, né? Beleza. Agora, vamos tentar resolver a B aqui, ó. A B diz assim, a área e o perímetro desse triângulo, né? Então, como é que eu calculo a área de um triângulo, né? Ó? Estão lembrados como é que calcula a área de um triângulo? Tem uma formulazinha. Alguém lembra? Sim ou não? Para quem não lembra, a calcular a área do triângulo, ó, a formulazinha é base vezes a altura dividido por 2. Certo? Então, quem é a base desse triângulo aqui, ó? E quem é a altura desse triângulo aí? Ó, veja bem, isso aqui, ó, é a altura relativa à hipotenusa, viu? Ó? Isso aqui é uma linha reta, ó. Então, a altura desse triângulo, ó, é 6, viu? Isso aqui é relativa à hipotenusa. Quando a gente vai calcular, a gente usa a altura normal do triângulo, ó. Então, a área desse triângulo vai ser igual a quem? A base dele, que é 8, né? Vezes a altura dele, que é 6, dividido por 2, certo? Então, a área desse nosso triângulozinho, ó, vai ser igual, ó, 8 vezes 6, 48, dividido para 2. A área do triângulo é igual a 24. Pronto, essa é a área do triângulo, ó. Começamos a resolver a letra B aqui, né, ó. Agora, a letra B também pede o perímetro, né, ó. Então, quem é o perímetro do triângulo? Ó? É a soma dos lados, ó. É A mais B mais C, certo? Então, o perímetro do nosso triângulo vai ser igual a quem, ó? O valor de A é 10, mais o valor de B é 8, mais o valor de C, que é 6, ó. Então, o perímetro do nosso triângulo é igual, ó. 10 mais 8 é 18, 18 mais 6, 24 também, ó. Bom, e assim a gente conclui a nossa questão, certo? E a pergunta que eu faço para vocês é: alguma dúvida sobre o teorema de Pitágoras, sobre área de triângulo e perímetro de triângulo? Sim ou não? Só uma dúvida na altura aí. Qual é a altura mesmo? A altura do triângulo, certo? Deixa eu colocar aqui o triângulo normal aqui, ó, para você melhorar. Pronto. A altura do triângulo é isso aqui, ó. Certo? É um cateto desse que está inclinado, certo? No caso desse aqui, ó, a altura do triângulo é o B, certo? É porque essa altura aqui, ó, esse H bem aqui que tem, é a altura relativa à hipotenusa, né? Aqui é a altura relativa à hipotenusa, né? Ok? Mas a altura do triângulo, ó, porque quando você coloca ele direitinho, ele fica... Opa, deixa eu tentar fazer ele reto aqui. Escrever com o mouse é meio complicado, certo? Porque a altura do triângulo, a gente, ó, ajeitar ele aqui direitinho, do jeito que é para ser, ele fica mais ou menos assim, ó. Certo? Então, quem é a altura dele? Ó? A altura dele é aqui, ó. Ok? Isso aqui não é a altura do triângulo, ó. Isso aqui é a altura relativa à hipotenusa. É a distância do, do vértice do ângulo reto até a hipotenusa. Então, isso aqui a gente chama de altura relativa à hipotenusa, né? Que é para dividir aqui as projeções de um cateto e de outro cateto. Certo? Melhorou? Certo, entendi. Alguma outra dúvida?